Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula da oficina do Qualifique Express, do nosso curso, né? Práticas Esportivas Alternativas, Lazer do Trabalhador. Hoje a gente vai falar sobre corrida e quem vai falar sobre isso para a gente é o Marcelo Skrovolski. Ele foi meu colega de faculdade lá no Rio Grande do Sul, fizemos mestrado em épocas parecidas. E hoje ele é professor do IFMT, no campus Primavera do Leste. E foi um prazer rever o Marcelo aqui na Rede Federal. E ele vai poder estar falando um pouquinho para a gente, contando um pouquinho sobre corrida, que ele tem uma trajetória nesse campo, trabalhou bastante e acho que é muito legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa prática. Então, Marcelo, né? Vou deixar contigo agora essa aula, contar um pouco para a gente, falar para as pessoas um pouco mais sobre a corrida, como a gente pode começar a correr, né? Contar um pouquinho sobre isso. Marcelo, te agradeço enormemente e bom te rever aqui nesse nosso curso. Agradeço mesmo. Show de bola, mas que barbaridade, o pessoal vai estranhar o sotaque aí às vezes, mas o importante é o conteúdo, como diz o professor, né? É uma satisfação enorme, Eduardo, poder estar contribuindo aqui, poder estar dialogando sobre esse que é um de tantos outros conteúdos que a gente tem, né, dentro da área de esportes, da educação física de maneira geral. Agradeço pelo convite. Espero que todos possam retirar de alguma forma um pouquinho, pelo menos, do que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Embora atualmente eu não trabalhe no âmbito da corrida, né? A minha trajetória, como o Eduardo comentou, né, ela é desde da minha graduação. Né? Comecei a trabalhar muito cedo com corrida de rua, né? Quando teve o boom, digamos assim, das corridas de rua, de grupos de corrida, de assessorias esportivas. Eu tive envolvido nesse meio, né, dentro de uma das primeiras assessorias esportivas que surgiram, né, em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei aí cerca de 9, 10 anos, né, nessa área. Então, vou trazer um pouquinho para vocês do que eu aprendi, né, nesse meio, que parece simples, mas a gente vê que não é tão simples assim, vou sair correr. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho esses aspectos com vocês, para quem tem interesse, e os diferentes objetivos que a gente tem dentro da corrida, baseado nessa minha experiência e também em alguns conteúdos mais atuais que a gente tem sobre essa modalidade. Então, vou pedir licença para vocês, para começar a compartilhar aqui a apresentação que eu fiz, para não ficar só essa minha cara pálida aqui para vocês, tá joia? Ele fica mais interativo também. Então, esse é o horizonte, pessoal, quando a gente se depara com a corrida. Não é logo ali, né? Às vezes você sai para, vou começar a correr, sai, não consegue 2 quadras. Né? Professor, eu caminhar 2 lances de escada eu já estou ferrado. Então, eu intitulei, né, a nossa conversa de hoje, vamos correr a corrida em suas particularidades, que são muitas, tá, pessoal? Então, o Eduardo colocou, sou professor aqui de Primavera do Leste, sou formado em Educação Física, bacharelado em Licenciatura, 2010, fiz o mestrado, concluí o mestrado em 2015, também na área de Ciência do Movimento Humano, tá? E atualmente dou aula aqui nos cursos técnicos, tá, do campus Primavera do Leste. Pessoal, para a gente pensar a corrida, eu procurei aqui dar uma centralizada não em aspectos tão técnicos, né, dos efeitos fisiológicos do corpo, o que acontece, mas sim nos cuidados, no porquê que a gente corre, como correr, né, o que a gente tem que pensar antes de calçar o tênisinho ali e sair para a rua, tá? Aonde você vai correr, como que você vai fazer, que é o fundamental e que as pessoas normalmente não levam em consideração quando pretendem iniciar, né, um programa de atividade física baseado na corrida ou na caminhada. Vamos começar aqui pelo porquê correr, então. A gente tem na nossa literatura, na mídia, que a gente vê diariamente, inúmeros benefícios, né, que a gente consegue associar aí com, não só com a corrida, mas também com atividades aeróbicas de maneira geral, tá? Então, eu coloquei aqui alguns, né, efeitos da corrida no aspecto biológico, digamos assim, tá? Então, desde fortalecimento dos ossos, redução do risco de doenças cardiovasculares,
Quero perder peso também, né? Atividade aeróbica está envolvida nisso, melhora da condição cardiorrespiratória, pulmonar, fortalece, a gente está vendo aí agora com o Covid, né? Algumas pesquisas já associadas a uma agressividade um pouco menor, né? Em pessoas que praticam algum tipo de atividade física, né? Não de maneira geral, mas as pesquisas estão mostrando que sim, você ter uma capacidade melhor cardiorrespiratória acaba melhorando também na sua defesa do seu organismo, tá? Melhora nas funções cerebrais, a pessoa se sente melhor, né? A gente vai ver que libera, né, o hormônio da endorfina, né? Que é um hormônio natural que o corpo produz, além de outros, né? Nos dão uma sensação de bem-estar, nos auxiliam a dormir melhor, né? Aumenta o nosso metabolismo, né? Possibilitando que a gente não ganhe peso tão rapidamente, né? Ou tenha um controle de peso, dependendo do objetivo que a gente quiser. Tá? Então, são inúmeras as funções que a gente vai ter e os objetivos que a gente pode atribuir à corrida de maneira geral. E aqui coloquei a imagem também, estamos num ano olímpico, né? Então a corrida como condicionamento cardiovascular, ela está presente em basicamente todos os esportes, né? Então tu ter uma capacidade de aguentar, de resistir a determinado tempo exercitando em determinada intensidade, que a gente vai ver depois que tem intensidade, volume também, é papel significante para você ter um bom desempenho e conseguir uma medalha, conseguir um lugar almejado aí por depois de tanto tempo treinando. Tá? Além disso, né, a gente vai ter os casos de doenças como diabetes, né? O controle da diabetes também pode ser controlada, né? A diabetes através da atividade física, da corrida, da caminhada. Tá? Então, inúmeros são os benefícios que a gente tem do porquê correr, como correr. Tá? Todo mundo pode estar se perguntando aí por que eu não consigo, né? Como que eu faço? Como eu coloquei no começo, não é simplesmente calçar o seu tênis e sair para correr. A gente tem muitas particularidades que devem ser observadas. E eu coloquei aqui, para a nossa conversa, pelo menos 3 delas. Tá? Então, quem eu sou? Eu preciso me conhecer, pessoal. Eu preciso saber quais são as condições atuais que eu estou de mobilidade, se eu estou me exercitando, eu pratico algum esporte, eu não faço nada, eu passo o dia inteiro em casa, no celular, no computador, o IF me suga, os estudos me sugam, eu não consigo fazer nada, né? Quantos anos eu tenho, isso interfere, né? Assim como a massa, nosso peso, né? Interfere significativamente na forma com que eu vou começar, ou como que eu vou organizar o meu treino de corrida. Então, eu preciso levar muito isso em consideração. Por isso, pessoal, que a gente precisa ter muita atenção em relação aos aplicativos, a treinos prontos que a gente encontra muito facilmente hoje na internet, né? A gente tem que levar em conta que cada pessoa precisa de um treino, cada pessoa tem uma particularidade, então não adianta você pegar a dieta, o treino, seja lá o que for relacionado ao desenvolvimento cardiorrespiratório ou alimentar de outra pessoa e tentar aplicar para você, tá? Pode não funcionar, você pode ter o mesmo peso, a mesma altura do seu vizinho, né, praticar o mesmo tipo de treino, mas a condição biológica, a condição genética dele é um pouquinho diferente, que vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento melhor ou pior do que você. Tá? Então, por isso a importância de a gente ter esse cuidado em saber quem que você é. Difere também a atividade em relação ao homem, à mulher, né? Cada um vai ter uma demanda em relação ao que precisa cuidar, né? O nível de atividade física, a intensidade, né? Então, tudo isso a gente precisa cuidar na hora de pensar em um programa de atividade física, um programa de corrida, de treinamento. Então, quem sou, né? É a primeira questão. Que é onde estou, né? Pronto, eu sei quem eu sou, eu não faço nada, eu tenho meus exames de rotina prontos, eu posso começar o médico me autorizou a começar algum tipo de atividade física. Beleza, agora onde que eu moro? Quais são as condições que eu tenho para fazer essa prática? Isso é desconsiderado por boa parte dos corredores principiantes, digamos assim, né? Eles querem começar correndo, às vezes, num trecho assim, ó. Botei aqui uma imagem bem, né? Apesar de ser meio
meio não tão propícia para a região do centro-oeste, né, esses morros, mas tem gente que quer começar a correr numa ladeira. Não, vai dar mais, vou ficar melhor, muito mais rápido, né? Então, o processo errado, né? Avaliar o local que você tem para a prática é fundamental para que você não tenha problemas no início do seu processo, problemas que eu digo físicos, né? De maneira geral físicos que vão ocorrer, né? Dores em excesso, não vai conseguir fazer um treino na sequência do outro. Então, avaliar o local, só tem uma esteira em casa que eu posso fazer o treino. Bom, a mecânica da corrida na esteira ela é diferente da mecânica de corrida de rua, é diferente da mecânica de corrida de uma pista, de um treino de pista, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, pista é essa aqui, mas mais adiante eu comento um pouquinho mais, tá? É um local específico para treinos específicos, então dentro da própria corrida a gente vai ter diferentes tipos de treino, tá? Não é todo dia fazer a mesma coisa. Então aí o pessoal também se engana, vai sair para correr, faz todo dia a mesma coisa, vê que não tem uma evolução em cima disso. Então, fundamental, eu só tenho essa praça aqui da esquina para correr, então eu vou ter que planejar meu treino, né, com base nesse espaço que eu tenho, né, porque eu estou começando, eu não posso sair pela rua subindo calçada, descendo calçada, que isso vai ser muito prejudicial para a minha mecânica, a minha marcha, o meu movimento de corrida, tá? E também pode gerar danos, né, físicos, especialmente quando você tem um intervalo entre um treino e outro. Tá? Então é muito importante a gente estabelecer o local. Vou correr lá porque lá não tem nenhuma irregularidade no terreno, lá é um local que tem um fácil acesso, né? É gratuito, posso ir, não tem uma esteira em casa, então é o melhor local que eu acho que eu posso começar. Não tem subida, não tem descida, que também é prejudicial para quem está começando. Tá? Então avaliar com muito cuidado o local. Você sabe quem você é, você sabe o local que você pode correr. Então agora a gente vai pro principal, né? Como que eu vou? Eu vou a pé, eu vou correr. Não é bem isso, tá? A gente vai trabalhar aqui nessa parte mais ampla. Como que você organiza esse seu treino, né? Que a gente chama dentro da educação física, que pretende fazer aí depois o curso superior, vai conhecer lá uma palavra que é meio feia, que é uma tal de periodização, tá? A periodização nada mais é do que o planejamento dos seus treinos. Então, um corredor esteja realmente focado, dedicado e queira, né, avançar nesse aspecto da corrida, seja para jogar um futebol melhor, aguentar mais no futebol, seja para o aspecto de saúde, né, eu quero viver bem, quero ter o meu sono tranquilo, ele tem que ter uma periodização, tá? Que é organizar o que ele vai fazer nos 3 primeiros meses, nos outros 3 meses durante o ano inteiro, depois organizar dentro do mês qual que vai ser, né, o objetivo dele dentro do mês, e depois dentro das semanas e mais especificamente ainda no dia. Tal dia da semana eu faço isso, no outro dia isso, no outro isso. Né? Então isso é periodização, isso é planejamento de treino, não simplesmente sair de casa, eu vou correr. Aí sai, corre 1 hora. Mas o que tu fez dentro dessa 1 hora de corrida? Qual foi o teu objetivo do teu treino? Tu conseguiu alcançar o que tu pretendia? Não, a maioria das pessoas que começam a correr e não acabam não continuando, elas não têm isso pré-definido. Por isso que elas acabam desistindo. Elas saem, fazem todo dia o mesmo treino, não dá certo, cansa, corre mais rápido do que deveria, mais devagar do que deveria, em alguns casos, se machuca e acaba abandonando a prática. Tá? Então, a periodização, ela parte, né, do primeiro ponto, que é o objetivo da tua corrida. Daí entra lá naquilo que a gente falou, tu quer para condicionamento, tu quer para praticar uma modalidade física, tu quer para emagrecer, né? Porque mais que tu quer para socializar, né? Que é corridas de grupo que a gente tem muito forte, né? No Centro-Oeste hoje também, corridas de grupo para correr em equipe, né? Para mais passar um momento de descontração além da prática em si, né? E também, né? Dependendo da situação, corrida por questões médicas. O médico exigiu, eu preciso começar, porque senão eu vou me tornar uma bomba relógio, como falo, né? Em breve. Então, primeiro ponto, elenca o teu objetivo. Eu quero aprender a correr só. Vai ser um tipo de treino. Eu quero correr
para me tornar um corredor de competição. Dependendo da idade que você tem, isso já não vai ser mais possível. Né? Mas se alguém estiver me ouvindo, tiver em idade competitiva, aí, ser um pouco mais novo, né, vai ter um objetivo específico também para o alto nível. Tá? Quantos dias por semana eu vou caminhar ou correr? Também precisa é uma coisa que precisa ser estabelecida. Que tipo de treino que eu vou fazer? Como controlar o que eu planejei para fazer? Isso é o que a gente vai ver, né, nesse tópico aqui, que é um tópico mais amplo, que eu acho que é o que mais vai chamar a atenção de vocês e mais interessa também para quem está pretendendo, né, iniciar um programa de caminhada ou de corrida. Vamos lá então, começando pelos princípios, né, dessa periodização que eu falei para vocês. Tá? Quais são os princípios de treinamento? Isso daqui também são conceitos que a gente traz lá da periodização, né, lá da educação física, que estão alinhados com o ganho, né, ganho de condicionamento de maneira geral. Para a gente ter um ganho, por exemplo, a sua escola tem escada, 2 lances de escada. Depois das férias, se você não fez nada de atividade física, você retomou as aulas, vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Tá? Essa escada vocês têm que subir a pé ela todo dia. Se você passou as férias inteiras sentado e não fez nada, o primeiro dia de aula, segundo, primeira semana você vai sentir para subir essas escadas. Você vai se sentir cansado. Dá 2 lances, que eu falei lá no começo, 2 lances eu já estou respirando fundo aqui. Tá? O que eu preciso para isso não acontecer? Eu preciso, além de uma adaptação, uma sobrecarga. Né? O que é uma sobrecarga? Eu preciso praticar isso mais vezes. Isso que é a corrida. Né? Isso que torna a gente mais adaptado ao que estamos praticando. Então, se eu for começar a subir essa escada todo dia, vai chegar ali, depois de 2, 3 meses de aula, eu já não sinto esse cansaço, porque ocorreram melhoras, né, no meu sistema cardiovascular e respiratório que propiciaram isso. Minhas células não se esgotam tão rapidamente dessa atividade que eu tô fazendo. Tá? Então, a adaptação ela tem dentro da corrida, ela tem 2 fases. Uma adaptação que é um pouquinho mais rápida refere aos nossos músculos. Os nossos músculos, eles conseguem, né? A gente vai sentir aquela dor depois do treino, é porque os músculos estão rapidamente tentando se recompor, né? Se reconstruir, porque eles foram lesionados, né? Toda corrida, toda atividade física, de maneira geral, acaba gerando algum tipo de microlesão, que a gente fala. Tem lesões que não são tão perceptíveis, a gente não sente tanta dor, mas ocorre. E quando a gente sente muita dor, é porque ocorreram muitas microlesões. É por isso que a gente sente dor e gera um processo inflamatório, e depois vai gerar cicatrização, e aí que ocorre nessa adaptação. Nosso músculo, por isso que a gente vai, quem faz aí crossfit, academia, então por isso que o músculo cresce, ele vai se adaptando, ele vai se reconstituindo e vai ampliando de tamanho. Para isso a gente precisa uma sobrecarga. A adaptação mais lenta ocorre nos nossos ossos e tendões. Né? A gente consegue modificar os ossos e tendões com a corrida? Sim. Não é tão significativo quanto a musculatura, né? Quanto os tecidos do nosso corpo, de maneira geral, aqueles mais leves, digamos assim, que é a gordura corporal, né? E músculos, como eu falei anteriormente. Tá? Mas os ossos e tendões, eles também se adaptam. Né, de maneira um pouco mais lenta, com o decorrer do tempo. Então, por isso que é importante a gente ter um planejamento com calma, fazer esse período de adaptação que aí vai durar em torno de 2 meses, 1 mês, dependendo de quem já vem praticando alguma atividade física, 1 mês, 2 meses, é o básico para a gente adaptar o nosso corpo, porque se a gente não adapta ele, né, a gente começa já com uma sobrecarga, que ou seja, é uma corrida mais rápida, uma intensidade maior, correndo 5 vezes por semana, a gente não tem uma estrutura preparada do nosso corpo, a gente vai se machucar muito facilmente e vai desistir da modalidade. Tá? Então, por isso é importante esse período de adaptação. Uma corrida, uma caminhada leve, né, que você possa suportar, que você possa chegar no outro dia e conseguir caminhar normalmente, né? Não caminhar lá que parece que está passando mal, tá quase caindo, dá 2 passos, precisa sentar, não consegue agachar de dor. Isso não é benéfico para quem está iniciando no programa.
tá? Porque a adaptação está sendo acelerada, tu está pulando etapas, o teu corpo não está se preparando, aí tu no outro dia vai de novo, às vezes nem dá um repouso, a gente vai ver que o repouso é fundamental também, né, nisso para o músculo conseguir se reconstituir, descansar, né, se regenerar, tu diminuir o processo inflamatório que tem dentro de você. Então, o repouso também é fundamental nesse planejamento, nessa periodização de corrida, tá? Então, a sobrecarga é isso. É o quanto rápido eu corro, depois eu vou falar um pouquinho mais específico dentro do treino, né? Quantas vezes por semana eu corro. Tá? Isso precisa ocorrer para a gente evoluir, para a gente ter avanços dentro da corrida. Progressão. Ficou fácil? Passei de fase. O que seria isso? Bom, no início eu corro 10 minutos, descanso 2, corro 10, descanso 2. Um exemplo. Eu passei um mês fazendo isso. Me adaptei. Estou vendo que eu já não me sinto tão cansado, já me sinto pronto para partir para uma próxima fase, para fazer uma progressão. Então, eu vou passar a correr 15 e caminhar 2. Tá? Então, isso que é a progressão. Por quê? Por que fazer isso? Porque daí a gente gera mais uma vez uma sobrecarga e vai gerar um novo processo adaptativo no nosso corpo, né? E, consequentemente, a gente vai melhorar. Tá? Isso que é o treino. É por isso que as pessoas treinam, né? Pessoas que vão para academia, que vão para crossfit, que vão para o pilates, né? As atividades aí, de maneira geral, físicas, estão incluídas dentro desse princípio. E, por fim, a gente vai ter o princípio da especificidade, tá? E aí, não entra tanto no aspecto de corrida, a gente vai ter que cuidar mais do aspecto técnico da modalidade. Posição do pé, né, cuidados com o ombro, o passado, o movimento dos braços durante a corrida. E nas modalidades em geral, a gente vai ter uma especificidade do que eu digo, um jogador de futebol, por exemplo. Ele não precisa correr 50 quilômetros em um dia, treinar uma maratona, 20 quilômetros, 10 quilômetros. Ele vai fazer isso raras vezes durante a semana. Por quê? Porque não é a especificidade do futebol tu correr 20 quilômetros. Uma partida aí a pessoa vai correr 10, 11, 12, alguns 15 quilômetros, então não tem porque tu tá correndo 20, 25. É isso que é a especificidade. A gente vai trabalhar corridas mais curtas com alta intensidade, ou seja, mais rápidas. É isso que acontece no futebol. Vai dar aqueles arranques de 10, 15, 20, algumas vezes de 30 metros e depois para, descansa, caminha. Tá? Isso é especificidade. Então, na corrida, a gente vai ter o movimento da marcha como uma especificidade. Tá? Então, aqui eu coloquei outros exemplos. No basquete, por exemplo, também a gente vai ter a especificidade do treinamento aeróbico, mas também não com distâncias tão grandes assim como é a da maratona. Né? A maratona que sim, aí as pessoas têm que treinar 30 km por dia, 40 porque uma maratona são 42 km, 195 metros. Então, vocês imaginem, não adianta tu ir todo dia correr 10, 12 km. O maratonista de elite ele tem que correr muito mais que isso. Então, a especificidade da maratona é diferente da especificidade do futebol, do vôlei, do basquete. Certo, pessoal? Como que tá aí? Tudo sob controle, Eduardo? Posso continuar? Alguma questão? Deixamos para o final as questões? Maravilha, Marcelo. Pode seguir. Tá ótimo mesmo. Então tá. Então vamos seguindo aqui. Próximo ponto. Preciso saber, que eu falei antes, pessoal, da intensidade do volume. Você sabe quem você é, você tem um lugar para você correr agora, você sabe o que você quer fazer, o que você quer da corrida. Como que eu faço isso? Primeiro ponto, como que eu vou controlar isso que eu estou fazendo? Tá? A intensidade, para ficar mais claro aqui, é a velocidade que você está fazendo a atividade, a corrida ou a caminhada. Como que a gente mede isso? Tem que andar com uma moto do lado, uma bicicleta, como que eu vou fazer para controlar isso? É difícil para corredores iniciantes. Às vezes tu começa em um ritmo, dali a 2 minutos tu já está em outro, daí a 3 minutos tu já está em outro, então tu não tem esse controle. E a gente precisa desse controle para conseguir avançar na corrida, tá? Então a gente calcula isso, os corredores mais experientes, eles já sabem, né, eles conseguem entender, né, o seu ritmo, até mesmo sem usar um equipamento desse que eu coloquei, eu vou falar aqui para vocês depois. É um relógio que controla, né, a nossa frequência, a velocidade, tem alguns que pegam velocidade, quantos minutos a gente está levando para fazer 1 quilômetro, isso é importante a gente conhecer. Mas para a gente que está começando, que não quer gastar com tudo isso,
né? Tem outras formas, um pouco mais complicadinhas, mas são acessíveis. Então, através dos nossos batimentos cardíacos, BPM eu coloquei aqui, tá? São batimentos por minuto. Então, a nossa intensidade a gente vai controlar através dos nossos batimentos cardíacos. Quantas batidas o meu coração está dando em um minuto? Se eu estou parado, é uma batida. Se eu estou caminhando, é outra. Se eu estou correndo leve, é outra. Se eu estou correndo rápido, é outra. Tá? Então, a gente precisa ter esse controle de intensidade. Tá? É o primeiro ponto. E depois é o volume. A corrida, então, a caminhada, ela é baseada nesses dois aspectos, né, que vão indicar, digamos assim, quando que a gente precisa dar uma segurada, quando que a gente precisa de um descanso, quando que a gente pode, opa, agora eu posso dar uma intensidade um pouco maior, posso correr mais vezes na semana, porque eu já passei da adaptação. Então, o volume se refere à quantidade. Quantos quilômetros eu vou correr hoje? Quantas repetições desses tiros que a gente fala é corridas rápidas, que a gente faz normalmente na pista, né? Quantos tiros eu vou fazer na quarta-feira, na quinta-feira, né? Que treino eu vou fazer no sábado, quantos quilômetros eu vou fazer no sábado. Isso precisa estar muito bem definido para o corredor, tá? De maneira equilibrada, porque você não corra na segunda um treino forte, na terça um treino leve, na quarta, na quinta, na sexta um treino muito forte. Você não vai aguentar, você vai acabar desistindo. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Saber a sua frequência cardíaca durante a atividade, tá? Mas o fundamental de tudo é saber a referência da tua frequência cardíaca. Tá? Como assim? Não entendi. A gente tem, todas as pessoas têm, uma frequência cardíaca que a gente diz de repouso, que é quando você está deitado. Para calcular ela, você precisa ficar deitado, né? Esperar aí 1 minuto, 2 minutos, ou de manhã cedo, antes de levantar da cama, é o ideal, né? A gente pega e calcula a nossa frequência de repouso. Tá? Ela não vai ser tão utilizada aqui para corrida. Agora, o que nos interessa na corrida é a gente saber a máxima nossa. Até quantos batimentos o meu coração consegue chegar. Tá? Isso é importante a gente saber. Tá? Como que a gente vai conseguir isso? Existe uma fórmula, tá, que eu coloquei aqui para vocês. Ela é muito antiga, mas ela ainda é utilizada, embora tenha um desvio padrão, ou seja, para mais ou para menos, né, ela pode variar. Mas se a gente não tem condições de ir lá e fazer um eletrocardiograma de esforço, que a gente chama, vai ser o médico, você vai subir numa esteira, vai botar um medidor de frequência e você vai fazer esse exame. Eu quero descobrir qual que é a minha frequência máxima. Por que eu preciso saber a minha frequência máxima? Para eu saber como que eu vou fazer esse meu planejamento de treinos. Porque o meu treino, a intensidade está baseada na frequência. Então, como que eu vou saber se eu estou a 80%, a 70%, a 50% da minha frequência máxima? Eu preciso saber qual que é a máxima. Então, aqui vai ter quem não gosta de matemática aí, ó, e pretende fazer a educação física e já está enrolado. E vai ter que fazer um cálculo depois, né, para saber quanto é 60%, 70%, 80%, 90% da tua frequência máxima. Tá? Mas, de maneira geral, existem outras fórmulas, tá, pessoal? Vocês podem procurar aí. Eu adotei essa para ficar mais fácil o entendimento, né? Que você vai pegar 220 e vai diminuir da sua idade. Tá? Então, aí, se você tem 20 anos, para ficar fácil, os matemáticos, né? 220 menos 20 anos, 200 vai ser a tua frequência máxima. Tá? Então, tu vai calcular um treino em cima de 200. Claro que essa frequência ela vai se alterando conforme você vai se tornando mais treinável, assim, mais treinado. Tá? Mas o cálculo inicial que a gente faz é esse. Tá? Aí vocês podem procurar outras formas ou simplesmente fazer esse exame, esse teste de esforço para descobrir. Esse 200 que eu falei para vocês, ele pode variar. Pode ser que não seja 200, pode ser que seja 200, até 211 que os estudos colocam, né? O Carbone coloca. O Carbone em colaboradores, né? De 74. Mas tem inúmeras outras fórmulas, se vocês tiverem interesse. Tem mais uma composição mais detalhada de outros elementos, idade, peso, inclusive tem outras formas que trabalham nesse sentido. Tá? Como eu faço para medir?
Muitos relógios, hoje em dia, quando eu comecei, o mais famoso era a marca Polar, né? Era muito caro, né? Hoje já é um pouco mais acessível, mas não tanto. Mas existem outras marcas, surgiram muitas opções hoje no mercado, né? E umas vão ter essa cinta que você coloca embaixo aqui das suas costelas, aqui no externo, aqui, tá? E o relógio de pulso que vai te indicar ali, ó, no segundo relógio que dá para ver. Ele estaria 162 batimentos de coraçãozinho por minuto. Tá? Então, você com esse controle é o mais recomendado, tá, pessoal? Quem tem condições seria mais adequado comprar, pesquisar aí. Eu não vou indicar marcas aqui, as que eu conhecia, as mais famosas eram a Polar e a Garmin, mas hoje existem muitas, como eu coloquei para vocês. Não são relógios tão acessíveis em termos de preço, acredito que hoje deve estar em torno de 200, 300, e os que medem distância, muito mais do que isso, tá? Passando de 500, 600 reais. Tá? Mas aí é cargo de cada um, se quiser ou não adquirir. Eu não recomendo, né? Ah, vou começar, já preciso comprar tudo. Não, calma. Vai por etapas, vê mesmo se tu vai querer, porque senão tu acaba gastando em tênis, gastando em relógio e depois não continua na modalidade. Embora o relógio sirva para outras funções também, né? Se for fazer qualquer tipo de atividade física que você vai fazer, você pode utilizar ele para saber, não, ó, tá demais, estou correndo muito rápido, tá em 180 batimentos, tá? Quase 80, 90% da minha frequência, preciso diminuir. Isso, o corredor que não tem esse controle, ele acaba correndo aleatoriamente, ele não sabe se ele está 90, se ele está 70, se ele está muito devagar, muito rápido. Tá? Outra forma de a gente calcular, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível, você já deve ter visto isso, ou irão ver ainda, né, nas aulas de educação física, é pegando os batimentos, né, com os dois dedos aqui, indicador, dedo médio, né, na nossa carótida ou na nossa radial, que é aqui no pulso. Né? Aí é exercício, pessoal. Tá? Tem gente que usa as duas mãos aqui, que fica mais fácil, com a ponta dos dedos, vocês têm que ir descobrindo ali, né? Às vezes tu coloca, não estou sentindo nada. Fecha o pulso, concentra, fecha o olho para ver que você vai sentir o seu batimento aqui no pulso ou na sua carótida aqui no pescoço. Tá? E aí como faz? Você conta até 10, né? Pega um relógio junto para facilitar, não se perder na contagem, né? Conta 10 segundos e vê quantos batimentos deu. Multiplica os batimentos que deram por 6, que seria, né, 6 vezes 10, 60 segundos, que corresponde a 1 minuto. Tá? Então você conta 10 segundos, opa, e deu 6 batimentos, deu 8 batimentos, deu 10 batimentos. Multiplica por 6, né, que vai dar o que seria a tua frequência naquele momento. Claro que vai ser mais do que isso se você estiver fazendo alguma atividade física. Então, é outra forma. O problema disso é que durante a corrida você não tem como ficar ali, né? Vou medir agora, né? Vai ter que parar, né, em determinado período para fazer essa conferência, essa aferição, que é importante, tá? Para você saber se está em um ritmo muito forte, muito fraco, como que está. Aí a gente vai ter outras formas de medir também, que é através de percepção de esforço, né? Tô achando que está muito cansado, devo segurar, mas não é tão precisa, né? Essa percepção é muito subjetiva. Às vezes tu vai ter essa percepção de que está cansado e só passou 2, 3 minutos. Não interessa, porque tu não seguiu um ritmo adequado para aguentar 30, 40 minutos. Então, por isso que é recomendado ter um controle através de algum tipo de equipamento. Agora, o básico que eu preciso ter para o meu treino. Tá? Quanto tempo que eu vou correr? Que intensidade eu vou correr? A gente viu o que é a intensidade já, tá? A gente viu que se mede através da frequência cardíaca. Então, quanto que é 50% da máxima da frequência cardíaca? FC max aqui é frequência cardíaca máxima, tá? Volume, quantas vezes por semana? Para quem está começando, tá? 3 vezes por semana seria o recomendado. E pode mais? Pode. Né? Pode mais. Aí vai depender da intensidade que tu vai imprimir para aquela atividade, do tempo que você vai fazer para cada atividade. Mas no mínimo que se recomenda para quem está começando, para ter uma sequência, né, adequada, é 3 vezes por semana. Tá? Para os iniciantes, evitar percursos com inclinação, subida, descida, isso é muito prejudicial para quem está começando, acaba gerando dor na canela, a famosa canelite que a gente
costuma ouvir dos corredores, tá? Que é um incômodo bem significativo na canela, que às vezes demora alguns dias para passar. E se a gente for insistindo na nossa atividade com a canelite ali, ela pode se tornar, né, meio corriqueira e isso atrapalha bastante. Tá? Então aqui eu coloquei 2 exemplos, né, para quem quer caminhar, tá? Que iniciantes considera caminhada, tá, pessoal? E aqui para quem já faz algum tipo de atividade, mas ainda não está correndo, gostaria de começar a correr, só joga no futebol, mas cansa, né? Precisa trabalhar, o trabalho exige muita prática, muito recurso físico, né, cardiovascular, então quero melhorar isso para não cansar tanto. Então a gente aqui, vocês já consegue observar que a gente aumenta um pouco o tempo, né, vai de 40, 80 minutos, a intensidade também sobe um pouquinho, os dias por semana também. A gente já pode partir para um treino de pista, ir para um parque, né? Percursos com leves subidas e descidas. E aqui por último eu deixei o exemplo, pessoal, para ficar mais claro para vocês o que é, como que a gente calcula a intensidade a partir daquela forma. Então 2 exemplos aqui, ó. Coloquei a idade de 20 anos, uma mulher, tá? Então a frequência cardíaca máxima dela seria 200. Se ela quisesse caminhar a 50% da capacidade dela, ela iria caminhar a 100 batimentos por minuto. Claro que não tem como você ficar ali exatamente 100, 100, 100, mas chegou entre 100, 105, 95, 100, 105, você já sabe que está, né, dentro daquele planejamento que você fez para aquele dia. Tá? E aí tem os outros cálculos aqui do homem também, com uma idade diferente, para vocês compreenderem como que faz o cálculo. Aí tu faz através de regra de 3 simples, né, pessoal? De aspecto mecânico, de aspecto físico. Eu já tenho todo o meu treino prontinho. Como que eu começo? Bom, claro, para vestir uma roupa adequada, primeiramente, né? Colocar um tênis confortável, né? Uma roupa confortável, cuidar da hidratação, depois a gente vai ver também. Primeiro passo. Para os iniciantes, existem controvérsias, né? Existem alguns posicionamentos, alguns corredores que preferem não alongar e sim aquecer, mas isso quem já corre, tá, pessoal? Quem já faz algum tipo de atividade física. Para quem está começando, é bom fazer um alongamento antes para estimular essa musculatura, para gerar uma flexibilidade um pouquinho maior também, né? Lembrando que alongamento é diferente de flexibilidade. A gente vai alongar para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar a oxigenação desse músculo que vai estar entrando em atividade e não está acostumado. Então, a gente faz no começo. Para o corredor que já está, né, com um certo nível de atividade física, um aquecimento, que pode ser uma caminhada direta ou um trote, né, é comumente utilizado também. Porém, ao final do exercício, sim, aí sim um alongamento bem feitinho para todos, tá? Tanto para quem está começando, quanto para quem já é corredor nato, no final é fundamental, porque isso auxilia muito na recuperação muscular, tá? Ele oxigena melhor o teu músculo, faz com que haja um relaxamento melhor, né, da musculatura. Consequentemente, vocês podem até fazer o teste, um dia que fizer uma atividade muito forte, alongar só um membro do corpo naquele dia. Corri 10 km, alonga só a perna direita, bem alongada, e depois observa a diferença logo após o alongamento e no outro dia. Vocês vão sentir, né, que se tem dor, vai sentir na perna esquerda, uma dor talvez não. A dor da perna esquerda vai ser diferente da perna alongada que foi a direita. Tá? Então observem isso, pelo menos na época que eu fiz esse teste, ele confirmava. Tá? Parte principal do treino entre 50% e 60%, então já vimos o cálculo lá como que é, ocorrer entre 50% e 60% hoje. Amanhã vai ser entre 70% e 80%, então cada dia é um dia. Depois eu vou mostrar a planilha para vocês como que isso ocorre. Tá? Passo 4, com volta calma, que a gente chama de solto na corrida. Então, vou fazer um trote leve, vou fazer uma caminhada mais devagar do que aquela que eu estava fazendo ali, que me tomava um pouquinho mais de energia, me desgastava um pouquinho mais, certo? Então, passo final para ambos os lados, né? O intermediário, o iniciante, o avançado também, tá? Vai ter esse volta calma, que é através de um trote leve. O que eu faço? Então, quanto tempo que eu corro, como que eu corro, né?
Aqui eu volto para nossa conversa lá do começo. O pessoal quer correr, sai para correr e já sai correndo 40 minutos, tudo igual. Ou começa mais rápido, depois fica devagar, mais rápido, devagar. Acaba cansando, parando, caminhando, fazendo aquela bagunça. Não, a gente vai ter a nossa planilhinha lá do dia 1, do dia 2, do dia 3. O que a gente faz em cada dia? Coloquei aqui exemplos de treino, tá, pessoal? Então, os iniciantes, seguindo naquela perspectiva dos iniciantes e dos intermediários. Meia horinha para quem está começando. Ah, não aguento. Faz 20 minutos. Ah, já tem caminho alguns dias, mas só caminho da mesma velocidade. Coloca uma sobrecarga. Lembra lá da sobrecarga? Coloca uma sobrecarga. Caminha 2 minutinhos mais rápido, 3 mais devagar. 4 mais rápidos, 2 naquele ritmo que eu costumava fazer. Isso a gente vai gerando uma adaptação no nosso corpo e vai promovendo essa melhora, né, cardiovascular e da nossa estrutura física, muscular, esquelética de maneira geral, tá? Então, dividir aqui um treino, basicamente, não é que vocês têm que seguir, mas é um exemplo, tá, pessoal? Quem está começando, 5 minutos de caminhada bem devagar, depois a gente vai fazer 20 minutos intercalando, 2 de caminhada até 100 batimentos por minuto, e 3 minutos de caminhada um pouquinho mais leve, para quê? Para o meu coração se acalmar, voltar, bater uma frequência que eu consiga aguentar fazer esses 20 minutos. Tá? Que eu consiga suportar esse período de atividade física. E é o mesmo princípio para outro treino de treino intermediário. Eu vou acelerar, vou diminuir, eu vou acelerar, 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 vou diminuir. Então a gente tem vários tipos de treino de corrida. Então vocês começam a observar que como é complexo, não é tão simples assim. Ah, vou correr. Por isso que a gente precisa estar bem orientado. Então aqui esse treino foi baseado em uma mulher de 20 anos, tá, com uma frequência cardíaca máxima de 200, aquele mesmo exemplo. Então ela vai fazer um treino a 50% da capacidade máxima dela. Vamos botar aqui que isso é segunda-feira. Segunda-feira ela vai correr metade da capacidade cardiovascular dela. Tá? Ela vai correr a 100 batimentos por minuto. E aqui do outro lado, tá? Coloquei um treino com duas variações de frequência cardíaca máxima, uma 60% e outra 70% daquele mesmo homem lá de 14 anos, que a frequência cardíaca máxima seria 206 batimentos. Fez o cálculo lá, 60% de 206 deu 124. Ele vai correr 10 minutos para aquecer, 10 minutos a 60% aqui, ó, 124. Depois vai fazer 20 minutos um pouquinho mais forte, a 70%, então ele vai até 144 batimentos por minuto, vai correr mais rápido. E depois volta lá para 124 e depois faz o solto, que é o trote leve. Tá? Aqui a planilha, peguei um exemplo da planilha que eu utilizava, tá, pessoal? Eduardo confirma para mim, é Recanto das Emas? Isso, no campus é o Recanto das Emas. Ah, acertei, então. Que bom. Botei aqui o corredor, é o pessoal do Recanto das Emas, tá? Então a planilha de treinos, ela tem essa estrutura, pode haver outras estruturas aí com mais informações, mas eu procurei sintetizar nessa, que era que eu utilizava, costumava fazer, tá? Um corredor que já tinha conhecimento de como era o seu batimento, então ele procurava seguir essas orientações. Então a gente vai ter que período que ele está, né? Dentro dos períodos de adaptação, a gente vai ter períodos regenerativos, que ou seja, a semana anterior você fez treinos muito fortes, essa semana você vai ter treinos regenerativos. O que seria isso? Para você recuperar um pouco. Porque se a gente for colocando carga, sobrecarga, vai chegar uma hora que o corpo simplesmente diz, opa, não aguento mais. Chega, parei, né? Vou me machucar. Né? É isso o resumo da ópera, digamos assim. Tá? A gente tem que ter esse cuidado, né, de saber quando colocar carga, quando tirar carga, o que comer. Depois a gente entra nesse aspecto para recuperação muscular, que é importante também, o que beber, né, durante o treino, antes do treino. Então são vários aspectos, pessoal. Então o treino aqui está dividido em 3 dias, porque é o que a pessoa podia correr naquela semana, tá? Naquele mês. Eu só posso 3 dias. Então a gente organiza um treino com 3 dias. No primeiro dia ele vai fazer um treino mais leve, tá? Que normalmente é depois do final de semana, que tem aquela função de final de semana, que come mais, que sai às vezes da rotina, é um treino mais leve. Tá? Na quinta,
um treino de pista, que a gente fala, um treino de sprints, de tiros mais fortes, né, de tiros que naturalmente são mais fortes. Então vai fazer um aquecimento, depois vai intercalar 3 minutos de corrida forte com 2 minutos de caminhada para recuperar a frequência. E no domingo, um treino mais longo, que a gente fala, longão, né? Que aí vai passar de 1 hora, dependendo do tipo de corredor, 1 hora e meia, até 2 horas. Para quem está treinando para maratona, isso vai ser diferente, vai ser outro tipo de treino, tá? Treinos que podem durar muito mais do que isso, né? Divididos dentro dessa perspectiva que eu coloquei para vocês, do percentual da frequência cardíaca desse indivíduo. Tá? Por isso a importância da frequência cardíaca e desse controle, como eu coloquei anteriormente. É um indicador, né, de que a gente está conseguindo acompanhar, a gente está conseguindo seguir o planejamento, porque a gente tem controle da intensidade e do volume que a gente está pretendendo para aquela semana. Falou só por tempo? Também é possível e segue o mesmo princípio. Aqui a gente vai ver a pista, que eu falei para vocês, né? O treino de pista nada mais é do que aquela pista de atletismo que todo mundo conhece. A gente vai ver bastante esse ano aí, inclusive no final de semana estava tendo o Campeonato Mundial de Atletismo, né? Mas esse ano com o ano olímpico a gente vai ver bastante, né, essa pista. Então pode fazer por distância, o parque que eu tenho aqui perto de casa tem 1 quilômetro. Pronto, pode fazer por aí, não precisa ficar preso ao relógio, pode fazer por distância também. Você vai calcular ali 10 minutos ou 2 voltas, ou 3 voltas, né? Um trote leve, depois fazer 1.600 metros até 124, né? Que vai dar 60% da minha frequência cardíaca máxima. Depois 3.000 metros, 3 quilômetros, a 144, tá? Então pode ser planejado também com base na distância que vocês têm. Né? Se você tem um local que tem uma distância que você sabe que é aquela mesmo, prefere fazer por distância, não tem problema nenhum. Tá? Estamos quase chegando no fim, chegamos aí, agora vamos para os cuidados, que são muito importantes. Tá? Não mais importantes do que o planejamento, obviamente, mas eles são relevantes na hora de se pensar num avanço, numa progressão de vocês dentro da corrida. Tá? Então, que cuidados a gente tem que ter? Depois de saber o que você vai fazer, onde você vai correr, né? Eu coloquei, elenquei alguns, né? São eles a alimentação, os exames periódicos, a parte técnica, tá? Que a gente precisa estar observando, para a gente não incorrer em perdas aí, em lesões desnecessárias durante o nosso planejamento. Tá? Então, primeiro ponto, nunca subestime o seu corpo. Tá? Tem gente que eu sou um pouco crítico em relação a esses treinamentos que existem hoje em dia de crossfit, de treinamento funcional, assim, quando é muito essa parte do vamos lá que você consegue mais, e tá no dia, na segunda, assim, na terça, vamos que você consegue mais. Não, o corpo ele nos dá respostas, ele nos dá indícios de que ele está esgotando. Aquele, opa, isso daqui eu aguento, mas amanhã não sei não, viu? Então toma cuidado. O repouso, como eu falei, é fundamental. Então esses treinamentos muito voltados para o âmbito motivacional, não, amanhã eu vou fazer 30, amanhã eu vou pegar mais peso, vou correr mais rápido, isso, tomem cuidado com isso, tá? Porque dependendo do momento, do estresse, o estresse influencia demais da nossa hidratação, da nossa alimentação, se não tiver adequada, a gente vai ter problemas. Tá? Não tem como não ter problema se você não seguir esses princípios que eu falei de treinamento. Você pode ir até determinado período, né, 2, 3, 4 meses, né, dependendo da sua idade, aí, os mais novos até pode ser que aguentem mais, mas depois vem a conta. A conta chega, se você não fizer um planejamento adequado, seguir a risca, algumas questões você vai pagar por isso. Tá? Os atletas de alto nível, com todo o planejamento que tem, volta e meia pagam por isso. Né? A gente vê aí, seja no futebol, lesões que às vezes ocorrem por a falta de repouso, simplesmente. Né? Jogou terça, jogou quarta, jogou domingo, aí segunda foi para festinha, fez alguma coisa em casa, não se alimentou direito, dormiu mal, dormiu tarde, acordou cedo para o treino. Tudo isso são elementos que interferem
né, na nossa recuperação corporal e, consequentemente, no nosso desempenho. Então, tomem cuidado com esse excesso, tá? Sigam um planejamento até onde vocês podem, né, até onde está ao alcance de vocês, tá? Não subestime o corpo de vocês. Temperatura, né? Cuidado com isso, né? Principalmente na nossa região, né? Região centro-oeste, períodos de seca muito forte aí, umidade muito baixa. Então, procurar se manter hidratado e cuidar da temperatura, né? Do local que você vai correr. Tanto para locais quentes, né? A gente vai ter que cuidar com a hidratação, e em locais frios, especialmente no inverno, né? A questão do aquecimento é bem importante para não começar num ritmo muito elevado e acabar gerando alguma complicação aí por falta do corpo estar adequadamente aquecido, tá? Aqui eu coloquei essa imagenzinha para colocar a importância do repouso, que eu já coloquei, já estou sendo repetitivo aqui, tá? Então é importante dormir bem, né? Ter um período de sono definido aí para essa recuperação muscular ocorrer da melhor forma possível. Cuidar o percurso, tá, pessoal? Eu falei isso lá no começo, tá? Tem gente que gosta de correr pelas calçadas, pelas ruas. Esse tipo de imagem que vocês estão vendo é comum, infelizmente, em alguns lugares e não é nada propício para o tipo de atividade física que a gente está pretendendo, seja caminhada ou seja corrida. Além de ter o risco de você dobrar o pé aqui, torcer, né, o pé, ter alguma lesão nesse sentido, essa mudança de rumo, né, você está numa calçada, dá um pulo na outra, pulo para outra para não pisar nos buracos ou no piso mais íngreme, é muito prejudicial ao seu corpo, à sua articulação. Né? O seu tornozelo, o seu joelho vai receber um impacto de maneira desordenada. Cada pisada tu vai jogar o peso em alguma parte, em algum membro que vai acabar forçando, e daí surgem lesões que às vezes tu nem imagina de onde vieram. Uma dor do joelho que não para mais, uma dor na canela que não para mais, na panturrilha não termina nunca, tá? Por conta disso. Então procurem pisos adequados para realizar a corrida de vocês. Para vocês não terem problemas articulares, né, e musculares decorrentes da marcha da corrida, que é outro ponto que eu vou comentar aqui também. Tipo de pisada que coloquei aqui, pessoal, para vocês terem mais uma noção também em relação ao tipo de tênis que você usa, tá? Porque existe até isso na corrida, tá? Até, mas tem um vizinho que corre descalço. Sim, adaptação não é comum. A gente vê corredor descalço, sim, mas não é a regra. Normalmente a gente recomenda que se use um calçado para não machucar o pé embaixo, para ter uma pisada mais confortável, para não agredir tanto o joelho, o tornozelo. Então a gente tem tipos de pisada diferentes entre as pessoas. Tá? Então isso a gente tem que observar também na hora de adquirir um tênis para corrida. E aí a gente vai entrar, não vou entrar aqui, na verdade, na questão do tipo de tênis adequado para cada um. O que vocês têm que observar é esse tipo de pisada. A pronada, que é quando o pé pisa mais para dentro. Tá? A neutra, que é a mais comum, é a pisada reta, a gente tem a pisada reta, não gera nenhum descompasso. E o tênis normalmente não gasta mais nas laterais, como a gente vê nessas outras. Você percebe que o seu tênis gasta muito na parte de dentro, então você tem uma pisada pronada. Tem que comprar um tênis que seja para uma atividade, uma pessoa que tenha uma pisada pronada. Tá? E a pisada supinada é quem pisa mais para fora. Tá? Então, são elementos técnicos que as pessoas às vezes não observam, acabam comprando qualquer tipo de tênis, pratica essa corrida, essa caminhada por muito tempo com esse tênis que não é adequado para o tipo de pisada que você tem. Então, estão vendo que não é só botar o tênis e sair correndo, né, pessoal? Tem muita coisa a ser observada. Aí a gente vai ter tênis aí que vão desde 200, 300, 400 até, por incrível que pareça, 1.000 e lá vai reais, né? Para a corrida adaptada a esses três tipos de pisada. Ok? Partindo para os outros últimos dois pontos, tá? O que comer e beber? Aqui é uma. Claro que não vou me aprofundar aqui, porque a gente já entra no aspecto nutricional. Então, se você quer ter um acompanhamento mais detalhado, você vai ter um controle, né, através de uma nutricionista, que é o profissional responsável por isso. Mas alguns fatores que eu coloquei aqui para a gente ter um cuidado.
né, de fazer, por não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista, não sei o que fazer, né, não, eu queria umas dicasinhas básicas, assim. Então é nesse sentido que eu coloquei essas informações, tá? Vai depender muito do tipo de pessoa e do tipo de corrida. O que você vai comer antes, o que você vai comer depois. O que é igual para todo mundo é a hidratação, tá? Tomar água, tomar um repositor lá, eletrolítico que a gente fala, né? Isotônicos, né? Que pode ser, tem diferentes marcas, eu coloquei aqui. Então, se manter hidratado é fundamental aí. Claro que tu não vai tomar 1 litro de água numa pegada ali depois de 10 minutos de corrida. Isso vai acabar pesando. O corredor, ele se hidrata, o ideal é de 20 em 20 minutos, né? Dá uma hidratada ali, toma um copo de água, não muito grande, né? Só para não deixar esse corpo, né, tão desidratado, tão pesado no sentido de tá faltando combustível, digamos assim. Tá, pessoal? Então, bem importante, antes do treino, se hidrate bastante, né? Quanto antes, melhor, né? 1 hora antes do treino, tomar uma quantidade boa de água para não precisar, às vezes tu tá correndo e não tem onde pegar água, né? Acontece isso também, essa toda a estrutura, por isso que surgiram também as assessorias esportivas, não só para planejar o teu treino, mas também para fornecer esse suporte, né, durante o percurso que você vai correr. A técnica, tá? Que é a mecânica de corrida, que também existem muitos exercícios, depois vocês podem procurar, não vou entrar em detalhes aqui porque a gente está já num tempo bem avançado, vocês devem estar cansados de me ouvir, tá? Mas a técnica de corrida é um elemento importante, né? Para a nossa atividade não sobrecarregar musculaturas que não precisam ser sobrecarregadas. Tá? Então, para isso, a gente tem a importância do reforço muscular. Estou correndo, não preciso fazer academia, nada. Não, você tem que tomar cuidado com o reforço muscular. Fortalecimento das musculaturas exigidas na corrida, de quadril, de perna, de maneira geral, né, de coluna, né, de abdômen, são muito importantes. Do core, né, famoso core, que a gente ouve bastante aí, são muito importantes para a gente preservar nossa articulação, nossa estrutura, né, muscular e articular. Então, faça um reforço. Não tem como pagar academia. Faça em casa. Né? Tenta desenvolver agachamentos. Né? Tem vários tipos de exercícios que a gente pode fazer no ambiente sem muitos equipamentos que já ajudam significativamente nesse reforço necessário. Então, aqui eu coloquei 2 imagens, né, do que é correr errado e do movimento teoricamente mais correto para a corrida, que é um corpo mais inclinado para frente, né, a pisada no chão do pé que chega primeiro lá. A gente não entra com o calcanhar, aí vai ter toda uma questão biomecânica. Se você entra com o calcanhar, você irradia nessa energia, né? Toda é ação e reação, é física, né, pessoal? Bater o calcanhar, essa energia vai ter que dissipar em algum lugar. Normalmente ela vem no joelho ou no quadril aqui em cima. Diferente de você entrar com a ponta do pé, que essa energia ela não vai para o teu quadril. Ó. Tem ela é dissipada em outro local aqui, então ela não sobrecarrega o teu quadril. Tá? Correr sentado, que eles falam, né? Sem inclinação, retinho. Não é bom também, porque você vai estar sobrecarregando o seu quadril aqui, tá? Então, aqui, ó, corrida sentada, perna posterior semi-flexionada. Tá? Amplitude de passada, né? Movimento de braço, cuidar para não correr com o ombro erguido. Às vezes a gente está tão cansado durante a corrida que acaba fazendo esse movimento aqui. Não aguento mais, vai se encolhendo, né, e não consegue desenvolver mais, vai sobrecarregando essa musculatura. Então, braços relaxados, não braços voando, tem gente que corre assim, né? A mecânica de marcha, ela é treinável. A gente tem um tipo de marcha, de uma caminhada, de uma corrida que a gente adquiriu lá na infância, né, de acordo com as nossas experiências que a gente teve, e ele perdura por muito tempo. Cada um tem um estilo de correr. Vocês podem perceber que cada um vai ter um estilo, vai abrir mais a perna para um lado, vai correr com o braço erguido, o outro parado. É muito diferente de cada um. E isso quem consegue nos dar o feedback é um profissional que está nos acompanhando. Também dentro dessas assessorias esportivas ocorre, né, esse controle, ajusta o teu pescoço, ajusta o teu braço, está muito torto. Então, essas coisas que a gente sozinho não consegue se dar conta durante a corrida. Outra coisa é o check-up, né, pessoal? Uma vez por ano aí, dependendo da idade, é fundamental que a gente faça um exame regular médico,
tá? Para saber qual é a sua condição clínica, tá? Eu trouxe exemplos fortes aqui, que não são comuns, como a imagem, a notícia aqui coloca, não são comuns, mas ocorrem. Eventualmente a gente vê no noticiário. O professor profissional mal súbito na esteira, né, e morreu. A mulher que foi correr 24 anos, foi correr ali uma corrida de rua e morreu, né? É comum? Não, não é comum, mas a gente tem como evitar através de exames periódicos, tá? Então aqui está a imagem do eletrocardiograma de esforço, ó, do teste que eu falei para vocês. O cara está na esteira ali, um médico, um avaliador, vai ver como que se comporta o teu coração, se ele tem alguma falha ou não, né? Nesse sentido, de a gente estar precavido, né? Reduzir os nossos riscos, porque riscos sempre vão haver, né? Você sempre vai ter algum tipo de risco aí. Na hora de sair, tu pode ter o risco de ser atropelado, de torcer um pé. Agora, no âmbito do cardiovascular, é bom a gente ter esse controle através de exames periódicos, tá? E, para além disso, né, obviamente que os benefícios são inúmeros, né, na corrida, na caminhada. A gente tem que fazer os exames de maneira a precaver, mas não de assustar, não é nesse sentido, tá, pessoal? Por fim, eu encerro aqui, gente, com essa mensagem, que, claro, é um pouco voltada para quem treina, né, para quem um rendimento um pouco maior, mas, acima de tudo, procurando dar ênfase nisso que eu coloquei para vocês, da periodização, do planejamento do treino de vocês, porque nem sempre quem vence é o melhor atleta. Beleza. Marcelo, então, só queria te agradecer mesmo pela aula de hoje, eu acho que foi ótimo, o pessoal, com certeza, quem está assistindo deve ter gostado, e conhecer um pouco mais, né, às vezes a gente acha que por ser algo muito democrático, né, a corrida e a caminhada, que não exige tanto, as pessoas acham que não tem que ter tantos cuidados, mas foi muito bom poder desmistificar um pouco isso e mostrar as coisas que a gente tem que fazer, as perguntas que nós temos que nos fazer antes de iniciar uma prática de corrida e caminhada. Então, eu queria muito te agradecer. Não tenho dúvidas, mas se daqui a pouco surgir, eu com certeza tenho teu contato ali, posso te incomodar e as pessoas também. Mas agradecer mesmo, acho que foi uma excelente aula e dizer assim que, por favor, continue propagando esse conhecimento sempre que possível, que eu acho que é algo muito importante para todos nós conhecermos. Marcelo, então, a gratidão mesmo por tudo. Tá, joia, beleza. Estamos aí, né? Depois deixei meu e-mail ali, caso alguém tenha alguma dúvida, sinta à vontade de encaminhar o e-mail, tá? No final da apresentação ali. Eu respondo na medida que possível. Tá? Muito bom conversar contigo novamente. Obrigado, pessoal. E vamos correr, mas com consciência, lembrando dos porquês, né? E se cuidando também. Um abraço, pessoal. Obrigado.